Já iniciando então as notícias internacionais, começando sobre um rally que está acontecendo lá fora, né, Serrinha? Justamente. Essa notícia diz mais respeito ao carry trading, que vem sendo bem discutido, bem debatido ao longo das últimas semanas, né, e vem movimentando bastante o mercado. O que consiste esse carry trading, basicamente? Ele consiste em pegar dinheiro emprestado no Japão, onde os juros são naturalmente baixos, até então vinham sendo baixos, convertê-los para dólar e aplicar em algum título que tenha alguma rentabilidade ainda num país que seja seguro. Por exemplo, os próprios tesouros norte-americanos, né? E depois, né, para encerrar esse carry trading, você tem que fazer o caminho Inverso. inverso. Só que aí você fica dependente de duas variáveis. A primeira variável é diferencial de juros entre juros japoneses e juros americanos, e a segunda variável é o câmbio, ou seja, iene contra dólar. E até então, o carry trading vinha funcionando bem, mas de uns tempos para cá, essa situação vem se deteriorando. Por quê? Porque esse diferencial de juros ele vem diminuindo, tem uma perspectiva de diminuir com o aumento dos juros lá no Japão e a provável diminuição de juros nos Estados Unidos a partir da reunião de setembro, e isso vem causando impacto também no câmbio. A gente viu uma apreciação bem forte do iene em relação ao dólar, à medida que os investidores iam comprando o iene para desfazer justamente do carry trading que vinha dando prejuízo ou não um cenário tão favorável. Então, é justamente isso que a notícia traz, né? Agora, estão pagando o preço no sentido de que esse carry trading que foi bem rentável, bem favorável há muito tempo atrás, agora já não está tão favorável assim, tem muitos investidores desfazendo. Passando para a próxima notícia, diz respeito a um dos dados econômicos que vai ser divulgado essa semana, que é justamente a inflação dos Estados Unidos. Semana passada, pessoal, a gente teve alguns dados sendo divulgados, falando, e esses dados eles deram uma amenizada no humor, porém os dados dessa semana eles vão ser cruciais para ver qual que é a margem de manobra que o Fed tem para fazer o corte aí na taxa de juros. Mostrando aqui para vocês, o Fed Watch, eles são basicamente, né, a perspectiva, a aposta do mercado de como é que vai ser a próxima reunião. Tá bem aí dividido, né? Então metade acredita que teremos um corte de 0,25, outra metade acredita que teremos um corte de 0,5 na próxima reunião que acontecerá em setembro. Se os dados, principalmente aí o dado de inflação ao consumidor, vier em linha, que é esperado aí por volta, praticamente nenhuma alteração, por volta de 3,2, realmente não será necessário uma movimentação assim tão brusca, tá? Então, se os dados mostrarem que estamos com uma inflação caminhando de maneira assim a chegar na meta de 2%, talvez não teremos uma movimentação tão brusca aí na parte de corte da taxa de juros americana. De qualquer maneira, se esses dados vierem aí um pouquinho diferente, a inflação ao produtor, ela realmente já deve vir mais fraca, por volta aí de 2,3%, mas qualquer coisa que possa vir diferente do que o mercado espera pode mexer aí para o bem ou para o mal aí a perspectiva do mercado em relação como é que vai ser a política adotada pelo Fed. E agora falando um pouco de eleições americanas, né? Então, Casa Branca lança novo e amplo esforço regulatório enquanto Harris se prepara para revelar plano econômico. São duas vertentes aqui. Primeiro, a Casa Branca lançou um projeto mais baseado em time is money, ou seja, tempo é dinheiro, no sentido de trazer mais agilidade para os consumidores norte-americanos, de cancelar aqueles serviços, tipo assinatura, que muitos deles fazem, que às vezes contratar é fácil, mas cancelar é difícil, fica muito dependente de bot, e as empresas acabam dando aquela enrolada para acabar cancelando o serviço. Então, isso daí tem um lado, mas a principal pauta da notícia diz respeito realmente a Kamala Harris, que deve anunciar em breve qual vai ser o seu plano econômico caso ela seja eleita. Deve ser um plano bem alinhado com o que os democratas já vêm fazendo, até com o que o Biden já fez ao longo do seu governo, algo baseado em crescimento econômico, mas de uma forma sustentável, que apresente também acesso à saúde para uma grande parte da população norte-americana, algo mais focado em igualdade social, igualdade racial também. Então, a gente deve continuar acompanhando esses desfechos depois que o plano for divulgado e também qual vai ser a reação do eleitorado frente a divulgação desse plano, né? Se ele vai ser bem recebido ou não, se vai ter algum ponto ali que desagrade principalmente esses eleitores democratas, mas sobretudo os swings, né? Dos swing states, ou seja, desses estados que ora votam para os democratas, ora votam para os republicanos, que aparentemente vão ser esses estados realmente que vão definir as eleições agora de novembro.
Passando para a próxima notícia, a gente teve a divulgação da inflação aqui no Brasil na última sexta-feira. E esse dado ele veio ligeiramente acima do que o mercado esperava, como a própria notícia fala aí, 0,35, puxado principalmente aí por gasolina, passagens aéreas e também tarifas energéticas mais caras. Com isso, no acumulado, nós temos aí uma inflação de 4,5, que é justamente o teto, né, da banda que o Banco Central pode aí operar, né, tem a meta de 3%, com uma margem de erro de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. O que veio aí trazendo um alívio para o bolso dos brasileiros é justamente a alimentação, que teve um recuo de mais de 1,5%, então fazendo um contraponto, mas mesmo assim não foi o suficiente para fazer com que um número viesse aí dentro das expectativas do mercado. De qualquer maneira, agora o Banco Central como um todo está com a corda no pescoço, né? Afinal de contas já estamos no limite aí do teto, vamos ver como é que vai vir a inflação do próximo mês. E agora falando de Galípolo, né? Galípolo vê risco de inflação maior e diz que diretores farão tudo para buscar a meta. Realmente, o Galípolo ele não se mostra uma situação tão confortável assim, Gabi. Porque ele é o principal cotado para assumir a presidência do Banco Central a partir de janeiro, com a saída do Campos Neto, e ele fica ali com a faca no pescoço do ponto de vista do governo, que tende a pressioná-lo por reduções nos juros, no sentido de aquecer a economia, de deixar a economia mais movimentada, mas, por outro lado, quando ele pensa no aspecto mais técnico e volta a olhar para a inflação, essa inflação que vem cavalgando, que vem avançando e atualmente já está em 4,5, mas pode ser que supere nas próximas divulgações até esse teto da meta, fica bem difícil defender um corte de juros. Pelo contrário, né? Se for seguir o pensamento mais técnico, teria que pensar justamente num aumento, que é o que o mercado como um todo já vem precificando até para as próximas reuniões. Atualmente o Galípolo ainda não está nesse cargo de presidência do Bacen, ainda mantém o Campos Neto, mas a gente sabe que internamente, como ele é o mais cotado para assumir esse cargo, ele vem cada vez mais monopolizando essas atenções. E a próxima notícia diz respeito justamente ao Gabriel Galípolo sobre o Senado, que dá como certa a indicação dele para comandar o Banco Central. O presidente do CAE, né, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele praticamente disse que não teremos surpresas. Realmente o Gabriel Galípolo ele deve se consolidar como o próximo presidente do Banco Central. A única alteração que teríamos era que provavelmente isso iria acontecer, esse nome dele ia ser confirmado até agosto, porém, devido a algumas movimentações, parece que isso só vai acontecer depois da próxima reunião do Copom, em setembro, que vai ser ali por volta do dia 17 e 18. Então o mercado já estava esperando essa indicação ainda em agosto, essa vai ser um pouquinho mais, vai retardar um pouquinho esse prazo, mas em relação ao nome, não devemos ter nenhuma mudança em relação a isso. Então, com a indicação do nome, já começa aí o processo de sabatina e votação. Ele disse também que por parte do Senado não vai ter aí nenhum empecilho. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.